Olá, então vamos dar início aí, mais uma aula de matemática. Então vamos seguir aí, dar sequência aí a nosso conteúdo. Vamos falar ainda do conjunto dos números naturais, mas a gente vai falar aí especificamente, né, da soma envolvendo esses números naturais, ou seja, adição em n, que é adição dentro aí do conjunto dos números naturais, ou seja, vamos fazer operações de adição, né, apenas com números naturais, e vamos ver aí também, conhecer as propriedades aí dos números naturais, a exemplo da associativa, elemento neutro, né, e comutativa. Então vamos seguir a nossa sequência. Adição no conjunto n, como eu falei, n a gente sabe o que significa, representa aí na verdade o conjunto dos números naturais. Então quando eu falo adição em n, estou me referindo de adição que suporta apenas números naturais. Vimos que os naturais são apenas formados apenas por zero e todos os valores, os números positivos, né? Que não vem acompanhado aí com vírgula, aí, por exemplo, nem com sinal aí de menos, né? Embaixo de um radical, aí, por exemplo. Então, na matemática, a operação da adição é usada quando devemos juntar ou reunir, né, quantidades. Então, quando a gente tem uma certa quantidade que a gente quer juntar com outra quantidade, a gente está somando. Então, um exemplo bem prático, bem básico aqui, né, para a gente entender o que é adição. Por exemplo, a adição a gente tem aqui, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, é igualmente eu tenho uma maçã mais uma maçã. Se eu tenho uma maçã mais uma maçã, eu vou ter duas maçãs, né? Então eu fiz aqui, juntei. A adição é a operação matemática utilizada quando tem a ideia de juntar numa situação, né, problema aí, por exemplo. Então a gente vai observar mais uma situação aqui, né, que envolve a adição. Por exemplo, no quadro aqui mostra como os alunos de uma escola do ensino médio estão distribuídos. Então vamos ver essa distribuição aqui nessa tabela desses alunos aí do ensino médio. Sabemos que ensino médio, né, inclui aí primeiro, segundo e terceiro ano. Então a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro ano temos 349 alunos. O segundo ano aí do ensino médio em uma certa escola possui 237 e no terceiro, né, 172 alunos. Então, para sabermos quantos alunos estão matriculados nessa escola, temos de efetuar uma adição. Então, para a gente saber o total de alunos, né, incluindo aí essas séries aí, né, esses turnos, que é essas turmas aí, que é primeiro, segundo e terceiro. Para a gente saber o valor total, a gente faz o que? A soma, né? Começa. Então, peguei aqui, ó, 349 do primeiro, mais 237 do segundo, mais 172 do terceiro. Então, esse valor, somado com esse, somado com o próximo, né? Eu tenho um valor total de 758 alunos. Então, se a gente observar, né, na adição, ela tem o que? Formada por termos, que é interessante a gente entender isso. Então, todos esses valores aqui, referente aos alunos aqui, com seus respectivos anos, né, que é primeiro, segundo, terceiro, todos esses valores aqui.
que eu estou juntando, somando, isso aqui se chama parcela, né? E a partir do momento que eu junto essas parcelas, eu vou ter aqui um valor, né? Um valor total. Esses valores foram transformados, esses três valores foram transformados em um único valor aqui, né? E esse valor é chamado de soma. Então soma é o que? O resultado das parcelas aí quando a gente junta ela. Então propriedades da adição. Então na adição a gente tem suas propriedades, que é a comutativa. Primeira propriedade chama comutativa, né? O que significa comutar, né? Comutar significa trocar. Então significa que a gente fazer uma certa troca aqui. Vamos ver qual é a situação aqui, vamos dizer assim, o comportamento final a partir dessa troca, né? O que vai acontecer, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tenho 4 mais 5, então aqui eu estou somando. 4 mais 5 é igual a 9. Então, se a primeira parcela foi 4, aí a segunda foi 5, se eu fazer o contrário, se eu colocar, pegar os dois valores aqui, ó, os mesmos dois valores aqui, eu vou fazer o que? Trocar. Então, o 5 agora vem primeiro e o 4 vem por último. Então, a partir do momento que eu troco essas parcelas, a ordem dessas parcelas influencia aqui no resultado? Não, o resultado é o mesmo 9. Então, logo, 4 mais 5 é a mesma coisa, é igual a 5 mais 4. Então, isso é verdadeiro por quê, né? Então, isso é verdadeiro para quaisquer que seja os números adicionais. Então, é importante a gente lembrar, né, a importância dessa propriedade aqui, né? É o seguinte, ou seja, a definição, a regra é a seguinte: trocando as parcelas, a ordem não se altera. Então isso aqui, né, é a regrinha dessa propriedade. Então na adição, quando a gente troca as parcelas, a ordem, ou seja, o resultado não se altera, né? Tanto faz eu somar 5 mais 10, quanto como 10 mais 5, o resultado vai ser sempre 15. Então a gente tem outra propriedade aqui, que é chamado elemento neutro. Então vamos ver a influência que é, quando aparecer esse elemento neutro. Então o que significa neutro? Neutro significa indiferente, né? Indiferente. Por exemplo, aqui para a gente entender melhor, eu tenho aqui 5 mais 0 é igual a 5, né? 0 mais 5 também é igual a 5. Logo, 5 mais 0 é igual a 0 mais 5. Isso é verdadeiro para qualquer que seja os números adicionais a 0, né? Então, a definição. Então, aqui diz o seguinte, a gente observa o seguinte: numa adição de duas parcelas, se uma delas é 0, a soma é igual a outra parcela. O 0 é o elemento neutro da adição. Ou seja, então aqui é o seguinte: se eu tenho 5 mais 0 é igual a 5, 0 mais 5 também é igual a 5. Ou seja, se eu tenho 0, né, em uma das parcelas, o resultado é sempre o outro valor diferente de 0. Se eu tenho 0 aqui, por exemplo, vou somar o 0 mais qualquer valor. Então, se eu somo 0 com qualquer valor, então o resultado o resultado aqui da soma vai ser justamente, né, esse outro valor que vai compor a parcela. Por exemplo, se eu somo 0 mais 10, então o resultado é quanto? Vai ser 10. Ou seja, vai ser igual o outro resultado aqui diferente de 0. O resultado diferente de 0 aqui é 10. Então o elemento neutro funciona desse jeito. Ou seja, o 0 é elemento neutro. Se eu colocar 0 numa soma, então ele não vai influenciar em nada, né? Não vai acrescentar nada, nem vai diminuir. Ou seja, 0 mais um valor é igual a esse valor. Então, um certo valor mais 0 é igual a esse próprio valor.
Se eu tenho 15 mais 0 dá 15, o valor diferente das parcelas aí, das duas que eu falei, o valor diferente de 0 a 15, então vai dar ele mesmo. Então 0 mais 15, ou 15 mais 0 é igual a 15. A terceira propriedade é associativa. O que significa associar? Associar significa juntar e unir. Né? Para entender, vamos ao exemplo. Então eu tenho aqui, observe aqui o que vai definir isso aqui é esse parênteses. Isso é importante, né? A questão dos parênteses aqui, né? Quando a gente chega lá e ver situações envolvendo expressões numéricas, a gente vai entender melhor como funciona, né, essas operações que envolvem esses símbolos aqui, parênteses, por exemplo, colchetes, chaves, né? E outras situações aí. Então aqui, se eu tenho 2 mais 3 mais 5 é igual. 5 mais 5 é igual a 10. Agora eu peguei os mesmos valores aqui. Então nessa soma aqui eu tinha 2 mais 3 mais 5. Esses três valores aqui, ó, que aparecem 3 números. Aqui novamente aparecem os 3. 2 mais 3 mais 5 entre parênteses. 2 mais 8 é igual a 10. Então logo, 2 mais 5 mais 5 é igual a 2 mais 3 mais 5. Então isso é verdadeiro para qualquer que seja os números escolhidos. Então vamos ver o que diz aqui a propriedade. Agrupando as parcelas de maneira diferente, a soma não se altera. Então isso aqui, nessa situação aqui, vale apenas para a soma. Então, como eu falei, pode aparecer muito isso aqui, ó, esses parênteses em operações matemáticas. Então, quando se trata apenas de soma, né, aparece apenas um sinal, que é o sinal de mais, isso aqui não vai alterar não. Então o parênteses significa que eu vou fazer a operação aqui primeiro dentro do parênteses. Então aqui primeiro eu teria que, nesse primeiro exemplo, eu tenho que somar 2 mais 3, que dá justamente 5. Tenho que somar aqui dentro do parênteses primeiro, depois esse resultado é 5, mais o outro 5 aqui, né? 2 mais 3, 5, que é esse primeiro valor, mais esse segundo valor aqui, 5. Então é igual a falar 5, que é isso aqui, mais 5 aqui, ó. 5 mais 5 dá 10. Então observe que aqui eu não posso somar 2 mais 3, não, eu tenho que somar o 2, que é esse valor aqui, mais esse 3 mais 5 aqui, ó, que forma 8, foi como apareceu aqui. Então eles também formam, eles somam, né, separadamente. Na verdade, como eu falei que primeiro é dentro de parênteses, então aqui eu vou repetir isso aqui e somei primeiro aqui. Repeti o 2 e respeitei a regra. Somei aqui 3 mais 5, 8, ou seja, repeti o 2 mais 8. Então 2 mais 8 dá 10. Então, aquilo que eu falei, quando isso aparece apenas na soma, né, só sinais de mais, então não apesar de eu mudar a ordem do parênteses, mudar a ordem das operações, o resultado não vai, né, não vai ficar diferente, na verdade, né, não vai se alterar, dá o mesmo resultado. Então isso vale apenas para a adição. Se eu tivesse adição e subtração, por exemplo, diferente, ou outro sinal, né, outra operação, então fazendo isso aqui, ó, mudando a ordem com esses parênteses, então os resultados já não iriam dar iguais. Então, lembrando esse agrupamento aqui, ó, que agrupando as parcelas de maneira diferente, a soma não se altera, vale apenas para a adição. Então essa foi nossa aula de hoje, né? Na sequência temos as atividades aí na plataforma, né? Então boa aula e boa sorte a todos, ok?